Bom dia, dia bom, simbora galera, vamos se conectar com o Altíssimo. Senhor, entramos na Tua presença, ó Pai, para Te agradecer, Jesus, por mais um dia abençoado. Obrigada, Jesus, pela noite de sono abençoada. Obrigada, Jesus, pela casa abençoada. Obrigada, Jesus, pelos filhos abençoados. Obrigada, Jesus, pela família abençoada. Obrigado, Jesus, pela casa abençoada. Obrigado, Jesus, pelo trabalho abençoado. Obrigado, Jesus, pela saúde, pela fartura, pela prosperidade, pela paz, pelo amor, pela alegria, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigado, Jesus, pelas chuvas de bênçãos derramadas sobre nós. Obrigado, Jesus, pela liberação de bênçãos em nosso favor. Obrigado, Jesus, pelas portas abertas. Obrigado, Jesus, pelas chuvas de vendas realizadas com sucesso. Obrigado, Jesus, por todo o sucesso em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela sorte, pela paz que nos guia. Obrigada, Senhor, pelo meu canal monetizado. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos nos concedidas. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós te louvamos. Toda honra e toda glória seja dada sempre a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus está neste momento, Sua presença é real em meu viver. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim de todos os meus problemas. Ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, sua presença é real em meu viver. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim de todos os problemas. Ainda que vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh. E agora vamos à palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos de Romanos 8, capítulo 8, versículo 12. Filhos de Deus, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica, como nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Se também com Ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque ardente a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não só por sua vontade, mas por causa do que se sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada
da servidão de corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e este justamente com dores de perto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, saber a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque alguém que se vê como também esperará. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperaremos. A intercessão do Espírito Santo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, o mesmo Espírito intercede nos gemidos inexprimíveis. Aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito, e ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E o que predestinou, estes também chamou, aos que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. O próprio Espírito testifica a confirmação e a certeza de que somos filhos de Deus vem pela comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito. Quando isso acontece, não há pensamentos de dúvidas que possam resistir. Essa comunhão não dá segurança para enfrentarmos o que vier pela frente, pois temos um Pai grande e poderoso que nos ama e nos cuida, que não nos tem vergonha de dizer que somos seus filhos. Se alguém não tem essa certeza dentro de si, é porque ainda não recebeu o Espírito Santo. Só quem é realmente filho de Deus sabe a magnitude, a grandeza e a dimensão desse poder. Enquanto não houver essa experiência, a pessoa sempre terá incerteza dentro de si. Isso explica o medo, as preocupações e as ansiedades de muitos possuem. A herança dos filhos. O Espírito Santo é a herança maior de Deus para os seus filhos. Mas o fato de tê-lo em nossa vida não significa que estamos livres de aflições. Se o próprio Senhor Jesus padeceu neste mundo, nós também sofreremos. Porém, todo sofrimento, toda rejeição e toda humilhação que ele foi permitido redundou em grande glória e louvor ao seu santo nome. Se quisermos ser participantes dessa mesma glória, teremos que ser participantes das mesmas aflições que ele passou neste mundo. Contudo, enfrentamos sozinhos. Mesmo sendo filho, o Senhor jamais nos isentará das perseguições, das injustiças que tivermos que sofrer por causa da nossa fé. Mas a recompensa é valiosa, por isso vale a pena perseverar e permanecer fiel até o fim para herdar a vida eterna. Toda a criação geme, desde que o homem pecou no jardim do Éden, toda a natureza, bem como toda a humanidade, vem sofrendo as consequências dessa queda. Muito se fala em nossos dias de agonia do planeta que vem sofrendo todo tipo de agressão por parte do homem, semelhante à humanidade. Geme não somente aos catástrofes naturais, mas também com todos os tipos de flagelos, como doenças, fomes, epidemias e violência. Assim como uma mulher em trabalho de parto, esperador do nascimento do filho, toda a criação aguarda a redenção que virá do Senhor Jesus. Existe promessa de Deus de fazer novas todas as coisas, como um novo céu, uma nova terra. Essa promessa se estende principalmente aos que sofrem, pois todo aquele que crê no Evangelho da salvação será redimido da dor e do sofrimento e será liberto da escravidão por pecado. Gememos em nós mesmos. Paulo disse que toda a criação geme, mas agora ela fala do gemido dos filhos de Deus.
Isso porque vivemos em um mundo injusto diante do Senhor. Além disso, embora tenhamos as premissas do Espírito, ou seja, a garantia que tomaremos posse da nossa herança, que é a vida eterna, ainda estamos presos a um corpo mortal corrupto, isto é, o corpo sujeito à morte, às dores, às enfermidades, às tristezas e às angústias. Enquanto não formos revestidos do corpo celestial, teremos de suportar com muita fé e perseverança as intempéries que se levantam. Quando o Senhor Jesus se revelar nos céus, subiremos ao seu encontro. Então, seremos revelados como Filho de Deus e ainda receberemos a sua glória. O Espírito Santo nos foi dado a fim de garantir nossa participação neste momento maravilhoso. Mesmo o Espírito Santo intercede por nós. Essa função desempenhada pelo Espírito Santo é indispensável para que possamos manter nossa salvação. Embora tenhamos sido regenerados e adotados por Deus como seus filhos, continuamos sujeitos às fraquezas inerentes ao ser humano, pois ainda vivemos em um corpo corruptível. Quando deixamos que o Espírito Santo execute seu trabalho, somos fortalecidos com o seu poder, a nossa comunhão com Deus. A intercessão do Espírito Santo de Deus em nosso favor é tão intensa que as palavras ou compreensão humana não são capazes de explicar. Todos nós temos fraqueza, como os maus pensamentos, medo, dúvida, ansiedade, preocupação e raiva. Diante disso, é preciso humildemente para reconhecer esses conflitos interiores, a fim de superá-los, por exemplo. O Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus para nos ajudar. Ele é nosso guia, nosso consolador, e como principal função nos conduz à vontade de Deus e nos perseverar à sua presença. O seu desejo é nós guardar o grande dia em que nosso corpo mortal será transformado em nosso corpo da glória, assim como o corpo do nosso Senhor Jesus. Todas as coisas contribuem. Essa promessa não é para todas as pessoas, mas somente para aqueles que a amam a Deus. Às vezes não entendemos o motivo de certas lutas e situações que nos sobrevêm, nem a razão de Deus permiti-las. Contudo, o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, traz conforto e tranquilidade ao nosso coração, ao revelar que tudo que passamos, vai colaborar de alguma maneira para o nosso bem, para a nossa salvação. Primeiro porque para lutas, injustiças, decepções, tristeza, humilhação e tantos outros momentos difíceis que enfrentamos, nos aproxima mais de Deus. Afinal, não são esses momentos que oramos com mais constância e fervor. Além disso, priorizamos mais a leitura e a meditação na palavra de Deus. Isso faz com que venhamos a amadurecer na fé, tenhamos um nível espiritual mais elevado, pois a nossa comunhão com o Altíssimo se torna mais estreita. Se analisarmos a vida dos heróis da fé do passado, veremos que todo sofrimento pelo qual passaram resultou em grandes conquistas e realizações para eles. Assim será com todos nós. Temos que confiar nos desígnios divinos da vida de seus escolhidos. A imagem do Filho de Deus em nós. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e tenham a imagem do seu Filho Jesus. Mas para que isso aconteça, é necessário que cada um tenha dentro de si o desejo de ter na sua natureza por intermédio de uma comunhão sincera com o Altíssimo. Afinal, ele criou o ser humano com livre arbítrio, pois não desejou impor sua vontade a ninguém. É como um casamento. Se não houver interesse e amor em ambas as partes, irá fracassar. Dessa forma, o amor deve ser mútuo e a entrega de um ao outro deve ser verdadeira para que o relacionamento dê certo. Assim, a união com Deus, a condição para refletir em si mesma a imagem do Senhor Jesus está na decisão que tomamos em andar em seus caminhos e fazê-lo nosso Salvador. Quando assim procedemos, o Altíssimo nos separa e nos elege como seus filhos e herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. Então, o que aprendemos hoje em Romanos 8, versículo 12, é que para que possamos ser filhos de Deus, nós devemos
ter comunhão com o Altíssimo, deixar a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus, a vontade de ter comunhão com Deus, de ser uma pessoa boa. Todos vamos passar por sofrimentos, porque quando passamos por sofrimentos, nós se aproximamos mais de Deus. É um meio de Deus buscar você para a presença dele. Então, se você está passando por alguma dificuldade, é Deus te chamando para perto dele. Ele lhe dando a oportunidade de você ter mais comunhão com ele. E através dessa comunhão, você ser mais que vencedor, sair vitorioso. Então, não perca a sua fé. Tenha ânimo. Se você está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, se aproxime mais de Deus, porque é Deus te chamando para perto dele. Às vezes a gente se afasta de Deus, aí a gente passa por alguma dificuldade, aí a gente, nos momentos difíceis que a gente lembra de Deus, a gente ter mais comunhão com Deus, a gente lê mais a palavra. Então, por isso que é permitido o sofrimento em nossa vida, para que a gente venha se aproximar, porque se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Então, quando isso está acontecendo com nós, é Deus nos chamando para que possamos ter mais comunhão com o Altíssimo. Então, se você está distante de Deus, se aproxime dele, leia a palavra, coloque em prática, seja obediente, obedeça a palavra do Senhor, coloque seus mandamentos em prática, seja fiel ao único que é digno de honra e de glória, para que você venha ter a vitória, em nome do Senhor Jesus. Vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E um pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Todos que digam amém, que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente, que nós tenhamos mão abençoada, família protegida e bens multiplicados. Eu te amo em Cristo Jesus, e que na santa paz do Senhor. E vamos profetizar sobre a nossa vida. Eu sou abençoada, eu sou aceita, eu sou amada, eu sou próspera, eu sou afortunada, eu recebo dinheiro inesperado, eu sou um imã por o dinheiro. Eu sou abençoada em todos os meus feitos. As bênçãos do Senhor me perseguem. Eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria, de comunhão com Cristo. Eu vivo na santa paz do Senhor, eu vivo na fartura, na prosperidade, na abundância. Eu sou abençoada, onde eu coloco a planta dos meus pés é bênção, onde eu coloco as minhas mãos é bênção. Chuvas de bênçãos são derramadas sobre a minha vida. Eu tenho casa abençoada, família abençoada, trabalho abençoado, clientes abençoados. Eu realizo chuvas de bênçãos, de vendas realizadas com sucesso. Abençoado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê a paz. Fique na santa paz do Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou ainda meio dormindo, preciso acordar. Tchau, cheiro.